Olá pessoal, sou a professora Graciane e nós vamos para a nossa quarta aula de alterações atmosféricas. Como nós já viemos abordando, pessoal, toda a parte de elemento químico, como ele é introduzido, quem são os órgãos responsáveis para tentar reverter todo esse quadro do impacto ambiental que foi causado ao longo dos anos, que realmente fazem parte do quê? Do efeito estufa, que acaba o quê? Afetando a nossa camada de ozônio. Então, pessoal, a partir disso, qual é a curiosidade que eu trouxe hoje para vocês em relação a essa aula? Poluentes da tecnologia podem gerar doenças carcinogênicas em humanos e contaminação do ecossistema. A partir do que? Quando nós falamos de poluição da tecnologia, seria o que? Lixo eletrônico. A partir do descarte incorreto de eletrônicos, materiais que são consumidos em excesso e acabam que gerando essa emissão de poluentes para a atmosfera, eles também fazem parte desse tipo nocivo, tanto para o meio ambiente quanto para o homem. E a partir disso, não é só os combustíveis fósseis que são responsáveis, porque esses tipos de materiais pesados, eles são altamente tóxicos e eles são utilizados em alguns meios de transportes, maquinários, e isso acaba o quê? Acarretando algumas doenças como câncer, insônia, doenças pulmonares e até, como já citei, a destruição do ecossistema a longo prazo. A partir disso, pessoal, nós precisamos entender que isso começou desde a Revolução Industrial. Por quê? A partir do momento que a globalização começou a se estender, o que ocorreu? Baseado nisso, nós entendemos que a tecnologia ela contribui, ela melhora a qualidade de vida. Nós sabemos que o quê? Ela também gera impactos ambientais negativos. Então, a partir disso, nós temos que ter cuidado com o que nós produzimos e de que maneira descartamos. Porque, como nós já comentamos na aula passada a respeito do capitalismo, o consumismo, de que forma que isso vai ser, de como nós vamos conseguir diminuir esse avanço para poder amenizar todos os impactos negativos que nós já desenvolvemos, tendo ou não, a globalização e suas consequências, elas vão fazer o quê? Se você não tiver um descarte correto desses materiais, você vai contaminar tanto o solo, a água, o ar e o espaço. E por isso que hoje a tecnologia e a legislação têm avançado, existem alternativas sustentáveis. Para quê? Para diminuir esse tipo de resíduo. Para quê? Para não ficar acúmulos e não ter onde existir um descarte correto, porque quem vai depois acabar sendo o descarte é o próprio meio ambiente, é onde a gente acaba tendo o quê? O esgotamento dos nossos recursos naturais, porque através disso são chamados do quê? Equipamentos eletrônicos, tudo como obsoleto. Quando é uma coisa obsoleta? Quando ela está desativada, ela é inutilizada. Só que, na verdade, se ela não está sendo utilizada e ela é descartada em um local errado, você acaba afetando diretamente o meio ambiente. E com isso ela é chamada de obsolência programada. Por quê? Obsolência programada? Porque a partir do momento que a empresa produz um produto, antigamente se lançavam equipamentos que eles duravam até 7 anos, até 10 anos, cheguei a ver celular funcionando. Hoje em dia os celulares eles têm em torno de uma vida útil de 1 a 2 anos, no máximo 3 anos. A partir disso nós somos forçados, de certa forma, a sermos consumistas, porque o ciclo já vira dessa forma. A partir disso, pessoal, pensando nesse ponto de vista, quais são todos os problemas através disso? Porque são eletrodomésticos, aparelhos celulares, relógios, pilhas, baterias, são coisas que são consumidas excessivamente. E a partir disso, sabendo que tudo isso que nós usamos no dia a dia, a base deles existem o quê?
alguns elementos pesados como cádmio, chumbo, mercúrio, berílio, e isso eles são altamente poluentes. A partir de tudo isso, nós teríamos que ter consciência de como descartá-los depois, porque querendo ou não, os materiais pesados têm efeitos nocivos para a saúde e para o meio ambiente. Então, isso pode causar também a morte de animais e plantas, e além de disfunções metabólicas, que vão ao longo prazo, num contato direto, você vai acabar tendo o quê? Um problema com câncer, problemas genéticos, e com isso eu trouxe para vocês como curiosidade cada elemento químico para vocês terem um pouquinho desse conhecimento em relação ao que nós utilizamos no dia a dia e o que eles comportam dentro deles. O arsênico mesmo é um material utilizado presente nos aparelhos celulares e pode contaminar o organismo a partir da inalação ou do próprio contato direto. Então, não que você vá se contaminar diretamente com o celular, mas eu digo como ocorreu no caso de Goiânia, das 200 e poucas pessoas que foram contaminadas com césio, através de uma bateria que foi descartada em lugar errado, e eles entraram em contato com o líquido do césio. O que ocorreu? Várias pessoas que realmente entraram em contato direto chegaram a ir à morte, e depois houve as que tiveram só a contaminação do próprio organismo e as que precisaram ainda manter um tratamento médico. Então, há todos esses parâmetros, porque querendo aqui, como já trouxe para vocês, no corpo ele pode gerar doenças cancerígenas, neurais e problemas de pele. Mas isso, se você for olhar, uma quantidade excessiva, um período longo, então são coisas que são acarretadas através de uma substância. E o arsênico é um deles, por ser um metalóico e um metal pesado. O cádmio. O cádmio também é um outro metal de transição. É utilizado presente em computadores, baterias de notebook, monitores, e também a partir da contaminação direta da inalação e no contato com a pele, você pode desenvolver tanto câncer, problemas do sistema nervoso, pulmões, dores reumáticas e ainda o problema no metabolismo. O que seria esse problema metabólico? Você literalmente desencadear um problema genético, que, querendo ou não, quando há uma contaminação alta por um material pesado e ele acaba desenvolvendo uma estrutura anormal no seu DNA, e isso pode ocorrer depois de você ou não tá em caso principalmente desses materiais radioativos, eles acabam o quê? Transferindo de geração para geração. Então, o cádmio ele está presente em combustíveis fósseis utilizados em meios de transportes e máquinas industriais e de fábricas. Só que dessa forma eles também podem ser particulados, seria o que? Liberados da forma sólida ou líquida no ar. Porque a partir do momento que a fuligem é liberada, eles vão também dar a mesma ênfase de estar fazendo a disseminação dessa contaminação. O próximo seria quem? O cloreto de amônia. O cloreto de amônia, como nós já vimos aí, são duas substâncias, eles são elementos da tabela, só que na verdade eles são substâncias formuladas dentro do laboratório. O cloreto de amônia, ele está presente tanto na bateria de celular, nos notebooks, e a contaminação através da inalação, você vai ter o quê? Pode causar um caso de asfixia, que seria o quê? Uma falta de ar, onde você acaba tendo uma crise alérgica em relação a isso, ou até mesmo um ataque anafilático, que seria o que? Fechar as glotes, e aonde você acaba o quê? Tendo a perca do ar. E nisso, se vocês forem olhar a substância dele, ele usa na composição, tanto ele usa o cloro, usa o hidrogênio. A partir disso, se vocês forem ver nessa fórmula, ele não é uma
ele parece um sal, só que na verdade, se for olhar mesmo como um subproduto da produção do cloro e da soda, ou ainda extraído de fontes naturais, mais especificamente de depósitos de cloreto de amônio em vulcões e fontes termais. São o meio de você estar extraindo esse tipo de material. Outro componente, quem seria? O chumbo. O chumbo, na verdade, metais pós-transição, ele é chamado. O chumbo é presente em computadores, televisões, aparelhos celulares, e isso, a contaminação também ocorre através da inalação ou contato direto com a pele. Uma exposição a esse componente de aparelhos eletrônicos pode causar tremores musculares, insônia, hiperatividade, alucinações, irritabilidade e lentidão do raciocínio. É um metal pesado, como nós já vimos na fórmula dele, e com isso, querendo ou não, dessa forma, ele sendo inalado por animais e acumulado no organismo, o chumbo pode contaminar o sangue, provocando também anemia e problemas nas hemácias, que são as nossas condutoras de oxigênio na nossa corrente sanguínea. Então, se formos avaliar todo o desastre que ele causa ao longo do tempo aí, de um médio a longo prazo, são efeitos irreversíveis. Se você for olhar com todas essas patologias que ele acaba afetando. O manganês, ele também, um metal de transição, ele também é presente em computadores, aparelhos celulares, ele também é inserido através do que? A inalação. E isso, quando ocorre, você pode provocar anemia, seborreia, que seria tipo uma alergia à seborreia, seria mais ou menos. E impotência, dor abdominal, vômito, tremor nas mãos e problemas emocionais. Por quê, pessoal? Porque nós temos já substâncias químicas no organismo e conforme você entra em contato com uma outra substância, talvez ela desencadeie um aceleramento de algum elemento químico hormonal no seu corpo que acaba influindo nessa parte emocional. E com isso, o que eles também apontam? Que estudos conseguiram associar que o próprio manganês, ele acaba o quê? Desenvolvendo o mal de Alzheimer. Não sei se vocês já ouviram falar, que seria o quê? A parte onde a pessoa vai perdendo a memória ao longo dos anos. O mercúrio, pessoal, mais conhecido, mais falado, porque o mercúrio é um dos metais de transição também, um metal pesado, que é muito utilizado em garimpo clandestino, para quê? Fazer a refinação do ouro, que eles fazem lá, principalmente lá na área da Amazônia. É um dos lugares mais realmente sem o cuidado apropriado, porque eles já fazem o garimpo clandestinamente. E aí eles fazem toda a filtração para fazer a limpeza das pedras e a partir disso eles fazem o que? Com o descarte no rio. A partir dali você contamina os peixes e é onde você começa a atingir todas as populações ao redor. Isso, e você pode encontrar ele também em computadores, monitores e televisões. E como eu acabei de comentar com vocês em relação a esse tipo de contaminação, o que ele vai causar? Dor de estômagos, problemas renais e neurais, e além disso, provoca alterações genéticas. Houve um artigo científico, não vou conseguir agora recordar o nome da cidade, mas depois em aula eu posso levar para vocês com curiosidade, que na China eles tinham um lugar que vários países teve que entrar em contato para poder fazer o quê? Uma erradicação desse tipo de material, porque ele realmente estava levando as pessoas a adoecerem
e ninguém fazia ideia que era realmente aquilo que estava agregando para aumento da doença da população local. E com isso eles realmente entraram com a Organização Mundial da Saúde e fizeram um, um, um decreto em relação a utilizar o mercúrio. Também ele também é proibido, ele não é liberado à venda devido ao quê? A esse tipo de clandestinidade. Então ele é um tipo de produto que não é comprado, comercializado sem você realmente ter uma liberação disso. Se vocês forem olhar, ele é encontrado também em termômetros, lâmpadas. E, como eu acabei de trazer para vocês, em relação à parte de comercialização, ele está proibido desde 2019, na verdade. Aí há alguns parâmetros que precisam realmente para alguns tipos de produção, mas você precisa passar, principalmente aqui no Brasil, quando há esse uso de material que são inadequados, eles têm que ser mantidos dentro de uma caixa de contenção, dentro do lugar que ele vai ser manipulado. E, na verdade, existe uma folha que a Polícia Federal acompanha. E aí, todo tipo de material que você utiliza, que ele tem esse tipo de gravidade, existe o quê? Uma documentação, e ele realmente ele é titulado ali na auditoria que ele tem que estar dentro de uma contenção e ele só pode ser utilizado dentro do que é exigido o POP, que o POP é o procedimento operacional que é executado em cada área, e ele tem que estar lá citado que ele é um produto restrito, e aí com certeza deve existir algum tipo de documentação para poder ter essa liberação desse produto para uso pessoal. O zinco, que ele é o quê? Um material que é usado em baterias, aparelhos celulares e notebooks. Ele também é um metal de transição. E a partir disso, ele acaba o quê? Tendo o contato direto, tanto na inalação quanto o contato na pele, pode provocar vômito, diarreia, problemas nos pulmões. Então, a partir do nosso último elemento, pessoal, quem seria esse elemento? Ele é chamado de PVC, o cloreto de vinila ou cloreteno. Ele seria o quê? Ele é além de ser um dos metais pesados, ele também é utilizado como poluente em eletrônicos, presente nos eletrônicos. Esse PVC ele também é usado como isolante em fios elétricos. A contaminação do corpo humano se dá a partir da inalação, provocando problemas respiratórios. O PVC conta com a presença de substâncias tóxicas resistentes à degradação bioacumulativas, permanecendo no ambiente por muitos tempos. Assim, essas substâncias contaminam espécies animais e vegetais. Essa parte de bioacumulativas, eu não sei se vocês já ouviram o termo. Seria, como eu disse para vocês, em relação ao caso do mercúrio, porque você vai gradativamente contaminando o meio. Você contamina a planta, o animal vem, você acaba sendo terceirizado e se alimenta através daquele alimento que já foi contaminado, e a partir disso, aos poucos, vai começando a surgir essas alterações no organismo. E, como nós podemos ver, ele é formado pelo carbono, o hidrogênio e o cloro, que exatamente são três materiais que são elementos químicos que formam uma fórmula só. Aonde eu quero que vocês entendam todo o processo, que na verdade, qual que é a importância de entender tudo isso? Porque pilhas e baterias, uso consumo realmente altíssimo por toda a humanidade. E
que acontece? Usamos ela em controle, relógios e até mesmo no carro. E, na verdade, elas existem, esses elementos de materiais tóxicos, porque elas realmente têm base de zinco, dióxido de manganês, chumbo e cádmio. E aí, quando elas são descartadas, elas vão afetar quem? O solo e o lençol freático. Se elas são não armazenadas no local, há uma incineração, elas vão acabar o quê? Liberando o gás. Então, de certa forma, é um dos meios mais utilizados para se manter aí girando todo tipo de eletrônico e, na verdade, se não observarmos com calma, podemos acabar acarretando. Vou passar um videozinho para vocês aqui em relação a esse tema, para vocês observarem. E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta Escolha e descarte corretamente suas pilhas e baterias. Se a energia elétrica possibilitou uma revolução na sociedade, as pilhas e baterias aprofundaram muitos avanços, pois tornaram a eletricidade portátil. As pilhas e baterias possuem fontes químicas de energia elétrica em seu interior. Essas fontes, que podem ser zinco, cádmio, lítio, chumbo, óxido de manganês, entre outros, dependendo do modelo, reagem dentro do dispositivo e convertem a energia liberada na reação química em eletricidade. Quando uma pilha perde sua carga ou uma bateria recarregável chega ao fim da sua vida útil e há um descarte incorreto, as fontes químicas em seus interiores podem contaminar o meio ambiente, prejudicando seres vivos e a saúde humana. Metais pesados presentes em alguns modelos de pilhas e baterias, como cádmio e chumbo, são cancerígenos, além de causarem diversas outras complicações. Para evitar riscos, basta tomar algumas atitudes. Escolha as pilhas e baterias certas para o seu uso. O recomendável é optar por pilhas e baterias com maior vida útil e que não tenham químicos nocivos como chumbo e cádmio em suas composições. As pilhas alcalinas e as baterias de íon lítio são exemplos desse tipo. Também é importante ter certeza de que as pilhas e baterias adquiridas são certificadas, o que significa que todas as medidas de segurança foram tomadas no processo de produção. Se o preço estiver muito baixo, desconfie. Pilhas e baterias falsas podem trazer problemas, como menor capacidade de armazenamento de energia, ocorrência de vazamentos frequentes, menor vida útil e risco à saúde por haver maior possibilidade de exposição aos metais pesados. Os fabricantes desses produtos perigosos não contribuem financeiramente para disponibilizar recolhimento e reciclagem das pilhas, o que dá prejuízo às empresas que se adequam à lei. Armazene as pilhas sem riscos. Quando as cargas tiverem se esgotado, armazene pilhas e baterias sem misturá-las com outros tipos de materiais. Embale-as em plástico resistente para evitar contato com umidade de modo a evitar vazamentos. Destine corretamente. Leve o saquinho de pilhas e baterias aos postos de descarte correto mais próximos de você e faça isso inclusive com modelos que não contêm metais pesados. Encontre os postos pelo endereço e-cycle.com.br. É possível reciclar quase a totalidade dos materiais contidos nas pilhas e baterias portáteis. Os itens são triturados e passam por processos de reciclagem química, que recupera sais e óxidos metálicos, ou térmica, que recupera o zinco. Os rejeitos são destinados do modo mais ambientalmente correto. Quer saber mais a respeito? Confira as matérias relacionadas nos cards e na descrição. Gostou? Então dê um joinha, compartilhe. Bom, pessoal, deu para vocês entenderem, né, em relação ao descarte das pilhas, né? É bem legal a parte de descarte. Vou mostrar um site para vocês daqui a pouquinho. Em relação ao lixo espacial, pessoal, ninguém imagina, ninguém para pensar, mas nós descartamos o primeiro lixo espacial em 1957, quando foi liberado lá o primeiro satélite. A partir disso, quando ele é desativado, ele vai ficar liberado lá na órbita pela ação da gravidade, e isso ele vai o quê? Acabar sendo um poluente. Então é dessa forma que nós sabemos que fragmentos de foguetes e satélites ficam perdidos lá no espaço e, de certa forma, vão se acumulando e gerando um lixo espacial. Seria dessa forma que eles são realmente. E querendo ou não, mas o que isso afeta diretamente para nós?
O que isso pode afetar? Se acontecer deles caírem na superfície terrestre, pode acontecer um acidente, tanto diretamente de pessoas ou animais. Fora isso, o que pode gerar em relação a isso? Ele afetar, prejudicar o funcionamento do satélite em órbita, e que dá o sinal mundial, e nisso acaba prejudicando as atividades tanto de celulares e boletins meteorológicos. Nós trouxemos em aula em relação à parte meteorológica do clima, o que pode afetar. Então, nós já temos um ponto aí que, querendo ou não, pode sim ou não estar indiretamente afetando, talvez, a leitura de algum equipamento. Então, temos que pensar dessa forma. Fora isso, pessoal, que nós precisamos ter a consciência do que existem, como eu já trouxe para vocês, algumas fiscalizações e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e na verdade não se limita apenas a sólidos. Isso é uma maneira que eles classificaram, que é a responsabilidade das empresas realizarem a logística reversa, que seria o quê? A maneira de você estar contratando, de realmente, como o próprio site que acabou de passar o vídeo para nós, ela aponta o que a respeito de você ter a maneira correta de estar armazenando e descartando. E com isso, havendo uma logística, você acaba não impactando diretamente no meio ambiente. E eu até trouxe aqui para vocês uma curiosidade, que é a respeito de um local aqui próximo a nós mesmos. Só que existe esse canal Green Electron. Na verdade, eles têm a finalidade do quê? Descubra onde o descarte do lixo eletrônico em Campinas. Eu não procurei, pessoal, aqui na região Hortolândia e Sumaré. Acredito que a Americana também deve ter alguma coisa provável. E como vocês podem ver, eles realmente apontam lá ponto de entrega voluntária. Não há custo, simplesmente você tem que se dirigir até o local e descartar devidamente, corretamente, como eles pedem. Descarte aqui seus eletrônicos. Tem o local, quais são os materiais. Todo mundo tem uma gaveta ou um armário em casa onde guarda pilhas, gastas, cabos, carregadores, celulares e fones antigos. Então, a lista é grande do que pode se estar dentro desses lugares. Então, a partir disso, vamos, de forma justa, levar junto as embalagens e vidros, por exemplo, e eletrônicos e pilhas que podem ser reciclados. Não custa nada para a população, mas eles têm um processo específico de logística reversa, que nós acabamos de ver, que seria o que o descarte incorreto desses aparelhos e pilhas podem trazer impactos negativos para o planeta e o ser humano. Então, por outro lado, a reciclagem permite a recuperação e utilização de plásticos, vidro, cobre, prata, ouro e muitos outros, além de dar a destinação correta e segura para os materiais que podem ser recuperados. Eu consegui ver aqui, pessoal, alguns pontos de coleta, que seria o Carrefour Campinas, Valinhos, que é Campinas e Valinhos, ali na divisa, Campinas, Vila Brandina, aí depois tem Tenda, Atacado Campinas, Calunga Campinas, Casas Bahias Campinas, Casas Bahia Campinas, em outro endereço, na Casas Bahias do Centro, Parque Portugal, Lagoa Tacaral, Casa Bahia Campinas Dentro, 2, Casas Bahia também Centro 7, Leroy Merlin Campinas Anhanguera, Leroy Merlin Campinas, Dom Pedro, Calunga Campinas, que existem aqui é da Andara de Neves, Vila Casas Bahia Campinas, Vila Lídia, Leroy Merlin da Anhanguera, Macro Campinas, Dom Pedro, Parque Portugal Lagoa,
Sans Clube, Tenda Atacado, Praça Capital e Shopping das Bandeiras. Aqui, pessoal, eles mostram alguns pontos, que são vários, né? Uma opção bem gigantesca. Nós vimos que a Casa Bahia abate, com certeza, pessoal, eles devem pagar por algum imposto a menos para poder fazer esse tipo de ação preventiva diretamente para ajudar o meio ambiente. E aqui eu vi alguns comentários e aí eles instruem para você estar entrando diretamente no site deles para pegar o endereço correto, ou também eu vi uma pergunta a respeito do descarte. Aí ela falou, o cara responde para ela procurar o local mais próximo da casa dela, que aí lá tem todas as informações. Acredito eu que direto nos containers de coleta. Então, achei bem legal estar trazendo para vocês como conhecimento, como eu faço em todas as aulas. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha com calma no site, fica uma dica de leitura, pessoal. Qual seria a outra forma de um consumo consciente? Seria o que? Contribuir para a redução desses poluentes da tecnologia, adotando um consumo não consumista, evitar trocas constantes de aparelhos eletrônicos sem necessidades e sempre optar por produtos de qualidade que tenham maior durabilidade. E além disso, você pode comprar equipamentos usados, assim você supre a necessidade e dá um produto que já foi produzido e está em bom estado. Então, são medidas conscientes em relação a toda essa, na verdade, como nós estamos batendo na tecla, sustentabilidade e manter a biodiversidade e seu equilíbrio. Pessoal, fico por aqui e até a próxima aula.